Olá! O curso de Pedagogia, em parceria com a TV Univale, coloca em circulação mais um programa Roda de Saberes. Novamente, extrapolamos os muros da universidade e mostramos com essa roda que o saber não é posse de alguém detentor de conhecimentos, mas que todos nós produzimos continuamente saberes. O saber circula e é o circular dos saberes que faz a roda girar. Nessa roda de saberes, novos saberes são construídos. Saberes estão sempre em movimento. Na edição de hoje, a roda foi acolhida pela Escola Infantil Pato Donald. E o tema da roda é Criança em Movimento. Venha rodar com a gente, junte seu saber a esses saberes. Bom dia, gente. Quando a Flávia me convidou para estar aqui na Roda de Saberes hoje, né, falando sobre o tema, que é Movimento e a Criança, eu fiquei muito feliz, porque já há um bom tempo eu trabalho com o universo infantil, né? Na Univale eu estou entrando no 7º ano, porque eu tenho um projeto de extensão, sou professora no curso e atuo nesse projeto de extensão. É um projeto onde a gente leva práticas corporais às crianças dos bairros circunvizinhos à Univale. O tema da nossa roda hoje, ele é o objeto de estudo da educação física, né? E entender esse objeto de estudo é muito importante para a minha atuação na minha prática pedagógica. Historicamente, a educação física teve como objeto de estudo, logo no começo, o corpo humano. Isso era muito abrangente, né? Durante um período foi o movimento humano, é o movimento humano, e aí algumas correntes dão um trato a esse movimento. O movimentar-se, o movimento pelo movimento, o movimento entendido enquanto um processo histórico, o movimento entendido enquanto o sujeito no seu aspecto biológico. Isso precisa ser tratado aqui hoje, né? Qual a dimensão que eu vou entender esse movimentar-se? Ainda, a educação física na escola é entendida da seguinte maneira: o movimentar-se, e eu olho para o sujeito enquanto um ser biológico e fisiológico. Isso faz com que esse movimentar-se ele tenha um caráter extremamente reducionista. Esse processo, ele vive um processo de mudança, né? Hoje aqui em Valadares, com a inserção do curso de Educação Física, a gente percebe os nossos profissionais sendo formados. O curso de Educação Física, ele busca formar um profissional que entende esse movimentar-se enquanto um fenômeno histórico e cultural. Então isso vem mudando. A gente formou nossa primeira turma em 2005 e a gente já vê manifestações de práticas pedagógicas em escolas de maneira diferenciada. Quando a Flávia me convidou, eu fiquei muito apreensiva sobre a escolha do que eu vou falar, né? É do movimento, mas são tantas as questões que envolvem esse movimento que eu fiz a escolha da gente pensar da seguinte maneira: o movimento enquanto um fenômeno biológico e fisiológico e o movimento enquanto um fenômeno histórico-cultural. Para isso, a gente tem que pensar o sujeito. Esse sujeito em todos os seus aspectos. Se eu, professora, compreendo o sujeito enquanto um ser motor, provavelmente esse movimentar-se vai ser cobrado enquanto um ser motor. Historicamente, a educação física vem tratando o sujeito dessa maneira. A partir da década de 80, década de 90, o discurso ele vem mudando e, sem dúvida, que dentro de um processo histórico,
esse processo ele vai demandar um tempo para que as práticas pedagógicas também se transformem na escola. Então, às vezes eu olho para os meus alunos na faculdade, alunos que já atuam na escola, e vejo uma angústia muito grande quando a gente leva esse conhecimento novo e ele fala, mas como é que isso vai ser aplicado? Não, isso é impossível ser aplicado na escola dessa maneira. Porque, historicamente, as práticas têm sido dessa maneira. A sala de aula é o local onde, aspectos cognitivos, afetivos, sociais estão sendo trabalhados. E fora da sala de aula, o professor de educação física é aquele que trabalha o aspecto motor. Isso é uma dicotomização, corpo e mente, que tanto o professor de educação física ele precisa compreender que não é assim, quanto o professor da sala de aula. A sala de aula não é o local onde o corpo sentado, calado e amordaçado aprende, Não necessariamente a criança calada, sentada, é a criança que está aprendendo. Da mesma forma, fora da sala de aula, num espaço como esse, não é o espaço onde o corpo, no seu aspecto motor, vai estar aprendendo. Então, isso precisa ser dito. E é uma conquista nossa na escola. É uma conquista do professor de educação física, é uma conquista, é um entender da escola, da educação física enquanto um conteúdo, um componente a ser trabalhado. A escola precisa escolher isso, Se ela não escolhe, enquanto uma área a ser desenvolvida, também vai ser difícil. Então, eu gostaria que a gente entendesse isso enquanto um processo. Essa palavra é tão utilizada por nós em sala de aula, nas escolas, Mas será que a gente compreende o que é essa palavra? Eu tenho uma percepção de que a gente tem uma angústia muito grande e os nossos alunos em formação, eu sou professora do estágio, e quando ele vai para o estágio, ou quando eu, professora, me formo e saio com meu diploma e tenho uma vaga em uma escola e vou começar a trabalhar, a gente tem uma visão muito cinematográfica e romântica de que tudo vai dar certo. E o que é dar certo, Eu falo muito isso com os meus estagiários. Difícil não é sinônimo de ruim, Fácil não é sinônimo de bom. Então eu vou para minha aula, eu planejo minha aula e eu vou entendendo que tudo vai acontecer da maneira como eu planejei. E se eu entendo que as relações elas são conflituosas e tensas, e essa palavra pra gente, ela tem um aspecto difícil, ruim, pesado, conflito, tensão. Se eu entendo que a minha aula ela vai ser algo conflituoso e tenso, porque somos pessoas diferentes, eu vou entender essa palavrinha chamada processo. Então eu queria citar alguns exemplos aqui para a gente entender essas dimensões, Quando eu escolho um conteúdo chamado capoeira, tem uns motivos pelos quais eu escolho esse conteúdo a ser tratado no projeto, a ser tratado aqui nessa escola. Inicialmente, a gente precisa se relacionar com o grupo de pessoas que eu estou trabalhando. Lá no nosso projeto, a gente vai para o bairro. O que vocês fazem aqui na rua? Ah, tia, a gente brinca, a gente joga bola, a gente brinca de argolinha. No bairro Cir tem uma prática chamada argolinha. A gente joga capoeira. Ah, você joga capoeira? Já jogamos capoeira. O que vocês fazem na capoeira aqui? Ah, tia, capoeira, zum, 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 capoeira mata um. E a capoeira mata, então? Ah, tia, capoeira também é para matar. Ali eu começo a entender essa prática corporal enquanto um fenômeno histórico-cultural. Já um outro diz e fala assim, não, tia, capoeira não é para matar, não. Meu irmão falou que a capoeira é uma coisa muito legal para a vida da gente. Outra leitura. Isso gera conflito, Tensão. Não é para matar, não. É para brincar, é para dançar. Aí, a dimensão, o conteúdo como algo a ser assistido. Assistir não é ir para frente da televisão, não. Nós estamos assistindo maneiras de entender as manifestações corporais aqui,
Isso é aula. Meu estagiário, ele fica numa angústia muito grande. Que hora que nós vamos dar aula, hein? Isso é aula. Eu preciso fazer essas leituras para que o conteúdo como algo a ser praticado seja também, seja elaborado e pensado para aquele grupo, né? E eles também começam a refletir. Professores e crianças passam a refletir. Nossa, capoeira é para matar, capoeira é para brincar, capoeira é para dançar ou capoeira é para jogar? Depois disso, a gente vai para outra dimensão. O conteúdo socialmente regulamentado. Então, como que a capoeira é socialmente regulamentada, né? A gente vai discutir isso. Então, a gente não necessariamente, por exemplo, eu não reúno competências. A minha formação na área da educação física não me faz reunir competências para dar uma aula de capoeira onde eu vou jogar mortal, fazer firu. Eu não sei fazer isso. Não sei fazer isso. Mas quando eu entendo que educar é possibilitar experiências e quando eu entendo que a criança, ela tem direito, ela vai na escola, ela tem direito a ter acesso a todos os conteúdos específicos da minha área, eu preciso levar aquele conteúdo. E aí, na hora em que a gente vai levar o conteúdo socialmente regulamentado, às vezes eu lanço mão de professores de capoeira que dominam o executar algumas práticas que eu não dou conta de fazer. Então, quando a gente foi tratar desse conteúdo lá no projeto, conteúdo como algo socialmente regulamentado, eu levei professores de capoeira. A gente fez uma roda. Como é que é uma roda de capoeira, gente? Conta aí pra gente, professor. Uma roda de capoeira é desse jeito. Ela tem o atabaque, o berimbau, né? Pra você entrar na roda. Ele contou para eles como isso é socialmente regulamentado. Aí, uma criança vira e fala assim: ô tia, mas para jogar capoeira precisa fazer desse jeito? Teve um professor que estava lá com a gente que respondeu que sim, para jogar capoeira precisava ser daquele jeito. Momentos depois, um estagiário, juntamente com as crianças, ele perguntou: gente, será que para jogar capoeira precisa ser daquele jeito, numa roda, onde a gente tem que fazer o AU, tem que fazer o mortal? Pegou 2 meninos e colocou assim: joga capoeira aí pra gente, como você sabe. Aí, os meninos jogaram. Aí um virou e falou assim: não precisa ser daquele jeito não, tio. O conteúdo como algo a ser modificado dentro da realidade daquele grupo de crianças. E aí a gente começou a jogar daquele jeito, em dupla, e começou a jogar em roda também. Na roda, algumas crianças nem na roda entravam. E aí fomos fazer leituras do porquê que aquele menino não entra na roda. Depois de 2 meses, a gente entendeu que ele não entra na roda porque capoeira não é coisa de Deus. Meu pai falou que capoeira não é coisa de Deus e eu não posso entrar na roda. Se meu pai falou que isso não é coisa de Deus, qual o peso que tem a fala de um pai, né? Mas ao mesmo tempo, com o passar do tempo, ele ficava fora da roda e o pezinho assim, ó. Depois de 3 meses, ele começou a entrar na roda e bater palma. E precisava ser trabalhado também com o pai. Que aí nós temos um ponto positivo lá no projeto, que é a psicóloga. O meu projeto, ele não trabalha com a criança, ele trabalha também com a família. Então, quando a capoeira, por esse menino, foi entendida dessa maneira, e aí precisou... Se eu entendo que a educação é possibilitar experiências, e eu estou levando uma nova experiência, eu vou ter que dar um tempo para isso. Então, movimentar-se, dar aula de educação física, não é necessariamente o menino fazer AU e mortal numa aula de capoeira. Hoje ele tem, essa criança saiu do projeto com um novo entendimento e a família também com um novo entendimento, né? Não é que o deles era o errado. Isso nunca é tratado no projeto. Vocês estão entendendo a capoeira de uma maneira errada. Vamos pensar também dessa maneira, né? Eu queria citar um outro exemplo aqui de uma criança no meu projeto. O grande barato
porque o projeto ele acontece fora da Univale, nos bairros, e dentro da Univale, no centro esportivo, que para quem conhece, é um sonho para toda criança. Ele é um sonho. E existe um espaço, em especial no centro esportivo, que é a piscina. Que se você for fazer um estudo dentro do bairro, poucas crianças têm acesso à piscina, né? Então aquilo é o sonho de toda criança. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa. Todas as crianças chegam com as bolsinhas doidas para entrar na piscina. E teve uma menina que ela não entrava na piscina. Ao longo de um tempo, fomos descobrir, psicóloga junto com a mãe e com ela, um cabelo muito grande. O meu cabelo é meu véu, né? O véu, se ele molha no cloro, ele fica ruim e vai ser danificado. Eu não posso entrar na piscina porque eu vou molhar o meu véu e ele vai ficar danificado. E aí eu, com as minhas experiências, com os meus conceitos, digo que aquela menina, que ódio daquela menina, ou aquela menina, ela está equivocada. Estão entendendo isso? Então, enquanto esse movimentar-se, ele é entendido enquanto fenômeno histórico-cultural, o trato a esse conhecimento ele vai ser dado de uma maneira diferenciada. Eu fiquei assim muito atenta às palavras da Andréia quando ela disse assim, olha, o movimento é objeto da educação física, mas ele é objeto da pedagogia, né? Ele é objeto de estudo e da prática daqueles professores que estão lidando com a criança de 0 a 6 ou com a criança de 7 a 10, 12 anos, né? Então, a Andréia colocou assim, o modo como a educação física se apropria e conduz, então, esse objeto, né? Estuda sobre esse objeto. E aí eu me pergunto, e como a pedagogia percebe isso? Como é que as professoras, como é que as pessoas que atuam com as crianças... Ou em tudo, até no seu desenvolvimento pessoal. E ela está, assim, realizada. Eu acho aquilo a coisa mais linda do mundo. Eu me sacrifico em buscar, assim, no caso, horários, né? Porque a vida da gente é muito corrida. E realmente a identificação dela. Então eu falei com ela, não se deixe levar porque você ouviu, porque no fundo a coleguinha queria a presença dela no balé, né? Mas ela não se identificava com o balé, ao contrário da filha da Érica, que desde novinha já tem a identificação pelo balé. Então eu acho assim que esse lado da expressão, eu acho que a família e a escola têm que estar caminhando juntas mesmo. No meu caso, quando eu trabalho com lar de menor, a gente tem uma certa cobrança, na questão da vara de infância e juventude, que supervisa o nosso trabalho, né? Mas eles não estão em cima da gente. A gente é muito mais livre nessa questão que a escola. A escola tem que cumprir um currículo, o país eu estou pagando e então eu quero o resultado, quero ver meu filho com boas notas preparado para o mundo. Agora, o que você está falando é que muitas vezes, nessa questão de eu não tenho medo de errar, muitas vezes a gente tenta fazer a coisa com a melhor intenção, com o maior preparo e ainda assim erra. E como a gente vai lidar? Porque a criança, ela enquanto criança, e eu me lembro muito bem, se eu olhava alguém cantar, eu queria cantar. Se eu olhava alguém tocar piano, eu queria tocar piano. Se eu olhava alguém fazer teatro, eu queria fazer teatro. Aqui, tem menino que com 9 anos tem uma agenda cheia. Sai da capoeira, vá para uma dança, vá para uma aula de inglês, vá para uma aula de espanhol, e uma agenda já é mais complicada que a da gente. Então, aonde eu quero chegar é o seguinte, assim, quando depender de nós como pais e de nós como educadores, a gente tem que abrir o leque de oportunidade para o menino se identificar com aquilo. E a gente tem que estar de olho, né, vendo, não, Ernesto não está dando. Só que eu tenho, assim, uma experiência... quando eu comecei a aprender piano, foi no seminário, aí 25 anos. Toda a minha vida aqui eu nunca tive condições, mas aí 25 anos aí eu tive, era uma matéria letiva.
Aí comecei a aprender piano e juntamente com esse piano tomei uma outra aula com a mesma professora de canto. Aí a professora me falou, Alejandro, procura outro instrumento. Eu falei, a minha motivação para eu estar na sua aula de piano, eu não quero ser um concertista, eu quero tocar a música que eu gosto de cantar. Entende? Então tem uma parte que às vezes você não pretende chegar até lá, que é o meu caso. E eu, sem ânimo de, assim, sem me ofender, nem ofender, eu me considero, nessa questão de música, um pseudo... Porque como se um pseudo-artista. Eu sei a técnica, toco, eu não consigo tirar nada de ouvido se não tem partitura, não toco. Eu decoro, depois não dependo, mas eu pego a música, decoro a partitura e toco. E sou feliz. Isso, e tenho direito a isso. E sou feliz. Agora, então, e com minha presença, o que você falou, eu estou cantando, toco uma música, vou embora, daí eu estou escutando, alguém está tocando minha música. Os meninos que estão perto começam a reproduzir como você está falando. Mas às vezes falta a presença de alguém que faça alguma coisa que estimule, que faça a criança reagir, para a criança se encontrar com sua vocação, com seus dons. Com ela própria. Então, é uma questão com assim, eu já tenho experimentado isso no meu trabalho aí na São Miguel, tem sido muito rico, porque eu vejo um menino com maiores condições que eu, e eu fico feliz porque, graças a Deus, a gente está dando condições de eles estudarem, os que têm realmente interesse. Mas eu te queria comentar isso porque às vezes a gente tem medo de errar. E eu acho que quando a gente está com medo de errar e quer fazer acertar, a gente se deixa muito amarrado e impede que a coisa flua naturalmente. E um questionamento, será um questionamento. Quando você fala a tendência à universalidade, eu fico um pouco preocupado, porque quando a gente abordou uma matéria na antropologia, um professor falou para a gente, assim, ficou muito gravado para mim. Em algumas culturas, quando alguém quer falar de futuro, fala para frente. Para se referir ao passado, mostra para trás. E para o presente, agora, mas em outras culturas, você quer falar do futuro, ele aponta para trás. Quer falar do passado, aponta para frente. E a justificativa nossa, ocidental, é que o futuro está para frente, né? O passado já passou, né? Esse é o nosso critério, nossa percepção, nossa cosmovisão. Agora, em outra cultura, dizem, não, o futuro está para frente, porque o futuro está para trás, porque eu não posso ver ele, mas o passado está para frente, porque eu posso ver, porque eu me lembro do fato que acontecido. E aí? Então, minha pergunta, onde eu quero então, como é que fica aí? Porque arte trabalha, então, também muito com a subjetividade. Então, e às vezes a gente, por um mundo pragmático que nós vivemos, nós somos obrigados a pensar de maneira objetiva, e dizer, não, isto está errado e isto está bom. Em arte não é. Eu quero que você pudesse explicar para a gente essa questão de que a arte, ela não deve inibir. Porque eu sinto assim, muitas vezes eu me sinto inibido. Eu vejo, às vezes, que as pessoas que estão envolvidas no processo de ensino-aprendizado, às vezes ficam amarrados por essa questão pragmática de dar resultado, me vão a cobrar, se a criança tirar uma nota baixa, aí eu vou ser tildado como um professor que eu não estou fazendo bem o meu trabalho. Então, a gente fica muito pressionado. Tem muita pressões que às vezes minam, diminuem nossa força para esse estímulo que você está, que é um ideal, mas muitas vezes a gente na prática não tem condições de fazer não. Eu penso que você toca em pontos interessantes, eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta, mas eu acho que você toca em pontos aí que são cruciais mesmo para a gente pensar essa relação entre arte e educação. Isso que você coloca na fala do professor de antropologia é muito interessante. Por quê? Porque o tempo é uma construção cultural, ou a nossa percepção de tempo é uma construção cultural. Quando alguns filósofos, como Adorno, por exemplo, tratam a arte com essa tendência à universalidade, eu penso que eles estão um pouco mais fechados até do que nós dois aqui nesse momento. Eles estão imaginando mesmo que o teor, o valor daquilo, né, é tão imediato, né, que não tem como não tocar um outro povo. Né? Eu penso que, agora, quando eu falo, né, um pouco nessa questão da tendência à universalidade, eu dou conta disso que você está falando. Então tem uma tendência, não necessariamente vai tocar o outro povo, mas tem uma tendência a tocar,
E voltamos à questão da cultura e da subjetividade. A gente não sabe de que forma vai tocar, né? Que é a questão da construção dos índios, que a gente citou como exemplo. Tá? A obra de uma tribo não vai chegar para a gente da forma como chega à própria tribo. Né? E eu acredito, acho que ele pode dizer também melhor do que eu, que não chega também entre as próprias tribos indígenas. Percebe? Uma obra de uma tribo indígena vai chegar de uma forma completamente diferente para outra tribo indígena. Não precisa ser na nossa cultura, na nossa forma de fazer. Tá? Então, eu penso que existe uma tendência, tá? Não existe uma garantia de que aquele povo vai acolher aquela obra como arte. A garantia não existe. Aliás, você tem falado muito bem, não existe garantia nenhuma em arte. Tá? E uma outra coisa que eu acho que é muito legal e que você fala... essa questão que você chama de erro, que eu não vejo exatamente como erro, mas vou usar o termo que você usou, porque acho que você foi claro, você foi didática, a sua fala foi muito boa. Como eu convivo muito com os artistas e convivo muito com acadêmicos também, tá? Eu percebo muita diferença. O acadêmico tem muito medo de errar, tá? O acadêmico tem muita necessidade de acertar. O acadêmico tem essa herança, né, da ciência das luzes, que a coisa tem que dar certo. Então, a aula tem que funcionar. Os alunos têm que responder mais ou menos da forma como eu imaginei. O artista, ele não funciona dessa forma. Tá? A psique dele, a elaboração dele não se dá dessa forma. Por quê? Porque tem um pressuposto lúdico que é anterior a isso. E aí acho que os artistas aqui presentes podem falar junto comigo. As pessoas que experimentam, tá? Não é o grande artista, tá? Que até vocês dois podem ser, não estou falando que não são, não. Tá? Mas essa questão da experiência lúdica, ela se sobrepõe ao resultado imediato, ao resultado que é a própria obra. Tá? Então a gente vai construindo a obra e aí assim, eu pinto algumas coisas assim para experimentar, às vezes eu imagino uma coisa e sai outra completamente diferente. Então a gente não tem realmente esse temor da diferença, tá, no objetivo que a academia ensina, que é um dos meus grandes problemas em sala de aula. Os alunos querem que eu tenha objetivo direto. Então eu vou dar aula de filosofia da educação, né? Sou professora de filosofia da educação também. Eles esperam sair com o conteúdo digerido. Aí eles começam a falar assim para mim, não, Lígia, quando você fala, eu até entendo o que você está falando, mas quando eu estou ali no corredor eu não lembro de mais nada, parece que misturou tudo. Me chama a atenção dessa parte da subjetividade, que eu acho importantíssima, não só na arte, como na vida. Né? Então eu penso assim, por que o aluno não lembra? Porque não sabe construir essa subjetividade da qual você falou. Então, tá muito. O que é a vida? A vida é muito objetiva hoje. A gente não para pensar, para olhar o interior. Por isso que a gente às vezes não aprecia a arte. Então, assim, eu tenho pensado muito nessa questão da subjetividade para a vida num todo, porque em alguns momentos é muito mais importante você saber lidar subjetivamente do que o objetivamente, né? O objetivo já está ali, já está pronto. Agora vai construir. Vai para essa parte da reflexão, da subjetividade. E a arte passa muito por aí. Né? Com certeza. Então, talvez os alunos não consigam perceber isso na faculdade, porque também não foram trabalhando essa subjetividade, era tudo muito pronto. A gente recebia muito pronto. Então, a escola hoje preocupa em trabalhar de forma diferente, justamente para trabalhar essa subjetividade. Eu acho que é isso que a gente precisa tirar de dentro, né? Fazer o indivíduo pensar, questionar, refletir, criar, né? Construir. A gente pensa em educação a longo prazo. As salas com as quais eu tenho trabalhado por 4 ou 5 períodos, elas começam a mostrar, não vou chamar de resultados, acho que não são bem resultados, mas há uma transformação na capacidade de elaboração e que às vezes as próprias salas não percebem. E como é que eu vou perceber? Pela forma como os alunos começam a falar dos outros trabalhos, pela forma como eles percebem as outras formas de construção. Aí eu falo assim, tá, ele está incomodado porque o professor está mandando nele, ele está incomodado porque o texto dele não está tendo espaço para fluir. Ele está incomodado porque o processo de criação não está acontecendo. Ou pelo contrário, né? Ele está bem porque aquele professor dá vazão ao processo de criação na aula. Então, às vezes, os alunos não se dão conta do próprio processo. E eu tenho aprendido isso também, que é um processo sempre a bem longo prazo.
tá? Não é pragmatismo, não é aplicabilidade. E volta a questão, né, para as mães preocupadas aí. A gente não tem a intenção de formar grandes artistas, tá? A gente tem a intenção das experiências estéticas. Eu entendo que a arte ela é uma construção. Nós estamos vivendo um mundo imedialista. Então nós queremos tudo pronto. Nós não conseguimos esperar a criança construir. Nós queremos o desenho pronto. Você estereotipa. É preferível você dar pronto e ele colorir ou passar ali a tinta do que você ajudá-lo a construir. A você tentar desenvolver com ele aquele processo. Porque às vezes ele vem, rabisca aquela folha, mas é um processo de construção. Aí o pai olha, o pai fala, isso não é nada. Isso é apenas um risco, né? Um mero risco. Mas não é o seu processo de construção. Isso também é a construção. Então, na minha forma de entender, a arte é um processo. Isso. Entendeu? É uma construção. Ela não é pronta. Ela tem o seu processo. Tanto dos grandes artistas, como para nós, educadores, nós temos que esperar essa construção acontecer. Então, eu penso que é assim. E ela é, como disse o Alejandro no início, é expressão e construção, tanto objectual, né? Tem que ter o objeto, tem que ter a expressão concreta, tem que ter o quadro. Enquanto você está imaginando o quadro, né, você tem um processo criativo dentro de você, mas a arte não está existindo, ela é concreta. Mas a arte também é uma forma de construção de conhecimento, né, que é uma coisa que eu tenho trabalhado com as professoras também. Então, a ciência é uma forma de construção de conhecimento, a filosofia é uma forma de construção de conhecimento, a arte é uma forma de construção de conhecimento, e aí vou chutar o balde, né? A religião é uma forma de construção de conhecimento. Ainda falando assim dos estereótipos e desses modelos de universalização, eu fico impressionada assim, o quanto a escola instrumentaliza a arte e os materiais, né? Assim, tudo aquilo que poderia ser usado para a fruição, tanto que isso é colocado de uma forma tão objetiva, ou para servir a um determinado modelo, ou para servir a uma determinada prática. A um determinado conteúdo, principalmente. Ou um conteúdo. Então, assim, um relato breve, né? Uma professora, uma mãe, né? Incomodada porque a filha, a partir de alguns dias, tomou trauma da escola, né? Não queria mais ir para a escola e tudo. Então ela começou a pesquisar o que é que tinha acontecido. E aí ela se lembrou do evento da Páscoa. E que a criança chega para a escola e de repente todas as crianças estão pintadas, caracterizadas de coelho. E para uma criança de 2 anos, né, que está começando essa construção entre o real e o imaginário, de repente a criança se depara com todos os colegas e os colegas viraram bichos, né? Viraram animais. Então, assim, como é que isso fica no imaginário de uma criança? E aí eu perguntei, mas e a professora? A professora falou assim, que ela não quis pintar. Quer dizer, do ponto de vista da professora, talvez a criança tenha se negado a participar do movimento. Mas será que ela se deu conta do que estava por trás daquelas práticas? Qual era o movimento? Qual é o sentido de se pintar as crianças no período da Páscoa? Ela falou, mas todas as escolas fazem isso, né? Eu falei, bom, aí existem práticas e práticas, né? Então, isso para poder dizer assim, a escola realmente tem instrumentalizado, né? Assim, existem outras vias, mas assim, o que a gente percebe muito é essa instrumentalização da arte. Talvez porque os próprios educadores não tenham passado por esse processo de construção e aí eles não conseguem perceber uma outra perspectiva, uma outra forma de trabalhar, não é isso? Quando a gente defende esse entrelaçamento entre arte e educação, quando a gente diz que a arte educa, que a relação com a arte educa, a gente está indo para além dos processos de instrumentalização que se fortaleceram nos anos 80. Tá? Na verdade, a gente tem um pseudo-construtivismo nos anos 80 e que nós estamos impregnados dele até hoje, tá? E a gente enganava a criança, né? A gente falava para a criança, mentia para ela que ela estava construindo o conhecimento, mas na verdade a gente usava a arte, a brincadeira para ensinar para ela aquilo que a gente queria ensinar para ela. Então a gente vive essa herança. É muito comum, lembrei da pergunta daquela hora, tá? As meninas falarem assim, Lígia,
mas a minha coordenadora não deixa. Eu quero escolher um filme legal para as crianças. Tá, eu estou entendendo o que você está falando, que assistir um filme com arte e tal, com características de fato de arte, é interessante, a criança está sendo educada. Eu estou entendendo o que você está falando, mas a minha coordenadora não entende. Tá? E eu penso que é importante a gente trabalhar isso com as professoras, com as coordenadoras. Tem supervisoras que saíram, que foram minhas alunas. A graduação ela não é suficiente não, gente. A graduação ela é absurdamente superficial. Na minha área, os currículos, e currículos são escolhas que fazemos, existem as orientações, né, das diretrizes, mas fazemos escolhas. Por que no curso de Educação Física da cidade Governador Valadares, da Univale, existe uma disciplina chamada Esportes da Natureza? Por que tem a disciplina Natação e no curso com 2 disciplinas chamadas Natação e no curso de não sei aonde tem uma? Existem motivos para isso. Todas essas disciplinas que foram pensadas, elas são dadas de maneira, não é menor, não é porque é em função do tempo, é em função do tempo de assimilação do aluno. É superficial a graduação, isso precisa ser dito, tá? Então no meu curso também, o aluno ele não sai, nós não estamos totalmente capacitados, gente. Nós estamos sempre em formação. Sem dúvida que quando eu saio da graduação, eu tenho inseguranças que às vezes quando eu saio de um doutorado são menores, né? Na graduação a gente é muito inseguro. Então isso precisa ser dito, tá? Nós usamos muito uma expressão aqui que eu gostaria que a gente repensasse. Vamos parar de falar corpo e mente? Vamos falar corporeidade? Não existe mais isso, gente. Mesmo quando eu tenho uma atividade que parece não corpórea, um pensamento, eu uso de uma parte corpórea que é meu cérebro. Não existe mais essa dicotomia quando o meu corpo, muito usada, sabe, Márcia? Historicamente, nós assimilamos isso, né? Eu preciso andar na ilha porque quando eu ando minha mente fica boa. Não existe mais isso. Somos uma corporeidade, né? Um todo, né? Então a gente vai avançar nisso daí. A escola ela foi organizada também por nós, em tempo, espaço e leis. E aí voltamos àquela palavra, desconstrução. Nós assimilamos que uma sala de aula ela é quadrada, as carteiras são enfileiradas, a professora está na frente. Nós que organizamos desse jeito e também é o que a Celeste falou. Um processo histórico, gente, não é 10, 20, 30. E escola, então, é milenar o negócio, né? Porque mexe com relações de poder. Será que quando eu cito uma professora que nunca brincou, ela dá conta do brincar? Será que quando eu cito um exemplo como esse, que fala de maneiras de pessoas se organizarem na sociedade no que tange comportamentos sexuais, será que eu dou conta de falar disso na escola? O pai da criança respondeu de uma maneira, a mãe respondeu de outra, que além de ser mãe eu também sou educadora e busco, porque erro também, né? Nós vamos errar, então isso precisa ser dito. A Celeste usou muito bem, o meu projeto é diferente do espaço e do tempo escolar, mas trabalha com gente, com pessoas, né? E que a Cláudia citou muito bem, uma criança, característica mais marcante é a capacidade de se movimentar. Bom, eu queria só pontuar duas frases que eu achei interessante aqui no grupo. Uma é o que a Lígia falou, que eu acho que a gente tem que guardar, né? Que a professora é alguém que está no grupo e não é alguém que manda no grupo, né? E a outra, acho que foi a Andréia, quando ela disse que
o plano de aula que é construído, ele pode não dar certo. Eu não sei se os professores se dão conta disso, porque lógico que quando você planeja, você busca o sucesso, você pensa que tudo vai transcorrer da forma como você imaginou, né? E isso a gente tem que ter bem claro, quer dizer, quando você organiza uma atividade e possibilita experiências para as crianças, essas experiências podem atender ou não, podem agradar ou não. De repente, alguma coisa que você acha bacana, eles não vão também se envolver, né? Então, entra naquele ponto assim de conflito, né? De frustração, que é processo mesmo, o professor passa por isso, né? E a outra coisa que eu queria lembrar é que a experiência que a Andréia vivenciou com o banho de mangueira, ou que a professora, né, que você relatou, foi em outro espaço, mas eu já observei, por exemplo, crianças também participando do banho de mangueira, e me lembro que a cena que eles mais gostavam e se envolviam era justamente essa reprodução do nadar, quando eles se colocavam na condição de estar nadando no cimento, né? Porque a gente faz o banho de mangueira numa quadra e as crianças adoram. Quer dizer, naquele momento, não importa se tem piscina, se não tem. Importa que elas estão brincando, importa que elas estão ali, né? Se deixando levar pela atividade. Então, acho que é muito importante. E como que isso acaba sendo da própria criança mesmo? Eu acredito que precisamos ter o professor de educação física. Por quê? Porque, assim, a gente que está na faculdade, eu não conheço ainda, né, a prática, nunca trabalhei, mas a gente sente, né, um peso muito grande nessa questão de que o professor tem que dar conta de tudo, aquela responsabilidade. E a gente pode ser utopia, sabe? Eu vejo que está muito fora dessa realidade, mas eu acredito no trabalho em equipe. Eu acredito que se tratamos de situações psicológicas, precisamos de um psicólogo. Se tratamos das questões do corpo, lógico que eu, professor, eu tenho que ter esse conhecimento, porque eu estou ali dia a dia com aquele aluno e eu vou fazer esse trabalho conjunto. Então, assim, eu acho de extrema, né, importância fundamental o professor. Eu toda a minha vida eu ouvi falar muito em desconstrução, né? Esse termo, todas as vezes quando a gente fala em desconstrução, eu acho que dá uma frieza ali dentro, né? Porque quando a gente coloca para os colegas essa questão da desconstrução, a gente não, com certeza fica na nossa mente uma desconstrução com responsabilidade e principalmente o que a professora colocou, com conhecimento. Né? Mas não é um conhecimento eu já sei, é um conhecimento buscado todos os dias. Para finalizar, teriam muitas coisas a serem ditas, né? Inclusive, você acaba de falar, me vem uma questão à cabeça, que é o tempo da escola, né? Ele precisa ser repensado. Esses dias eu estava conversando com um colega que trabalha numa escola e trabalha com adolescente. A aula de educação física acontece dentro da escola, no horário, no turno escolar que o adolescente está. E adolescente fede. Já ouviu falar? Fede, gente. Fedeu. Da chulé, CC, né? E eles também estão namorando. Então, como querer que esse sujeito faça a aula, volte para a sala de aula, não tome banho? Isso tudo a gente não pensa, entendeu? É porque é o tempo da escola, tem que ser nesse tempo. Como é que é o tempo da escola? E é difícil mudar isso, né? Eu queria terminar dizendo uma coisa, Cláudia, que você falou, e que você disse assim: eu, por exemplo, estou terminando meu tempo na escola, porque eu estou com um problema nas cordas vocais, né? Você avaliou que em alguns aspectos está chegando o seu tempo. E isso chama responsabilidade, né? Responsabilidade, onde eu percebo que eu não dou mais conta, a minha contribuição para isso. O grande problema que eu acho é que escola é o lugar que pode tudo, né? Já vem mudando, graças a Deus isso vem mudando, mas escola é o lugar que pode tudo. E os professores, eles não se reconhecem. Então, se eu não dou conta de brincar, se é importante na educação física, eu não tenho condição de ser professor na educação infantil.
Eu não tenho condição de ser professora de educação infantil, né? E a gente não se reconhece enquanto tal. E aí começa a justificar e a construir muros para dizer, não é porque não tem material, é porque a outra não quer trabalhar comigo. Fernandinha falou ali do trabalho. Fernanda, eu trabalho em equipe. Não, é porque a outra não quer, porque o outro é porque eu não dou conta, né? Então é se reconhecer enquanto tal e buscar estudar para na hora que, como que você chama? Adriana levou os meninos no pátio para trabalhar uma maquete, é eu saber justificar, porque eu estudei, naquele momento eu saí da sala de aula, esse aspecto foi desenvolvido por conta disso. Só quando a gente estuda que a gente dá conta de justificar. Às vezes, o sentimento que eu tenho é que nós temos excelentes professores na escola. Essa minha aluna, que eu contei que construiu esse projeto, ela não sabia justificar e demorou 1 ano para me conseguir que ela escrevesse um projeto, porque o primeiro momento ela escrevia aquela coisa mal arrumada que você via que era falta de estudo, entendeu? E aí eu voltava com ela, nossa André, mas que chatice, riscou essa palavra? Não, porque você não tá... Essa palavra aqui é uma palavra que abre brecha para isso e isso, porque a gente não estuda, né? Então eu queria chamar atenção para isso. E terminar dizendo uma frase, que é uma frase do meu projeto, é a frase de um compositor que é do norte, né, de Minas, chama Taiguara. Hoje trago em meu corpo as marcas do meu tempo, né? Se somos o que somos hoje, é pelas... E os nossos corpos, eles carregam essas marcas. Se alguém... Se Márcia é absurdamente visceral na hora de falar e a outra já fica mais contida, é por conta das nossas experiências. E o que nós queremos para as nossas crianças, para os nossos alunos, né? Se você quiser fazer alguma sugestão ou crítica a essa edição do Roda de Saberes, envie seu e-mail para pedagogia@univale.br ou lade@univale.br. Você também pode assistir ao programa no site da TV Univale, tv.univale.br. Não deixe de assistir ao próximo programa Roda de Saberes, com o tema Compartilhando Experiências sobre a Alfabetização. Se você quiser acolher uma roda de saberes em sua escola, é só entrar em contato e não ficar parado, pois o conhecimento precisa circular.